Meu Deus. Aleluia. Deus da minha alma. Espírito da revelação. Aleluia. Jonas, capítulo 1. Amém? Primeiro capítulo 3. Eu vou ler o 3, primeiro capítulo 3, depois eu vou para o capítulo 2, versículo 10. Primeiro 3 que diz assim: porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua viagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Eita glória. Jonas foi engolido pelo peixe. 2, capítulo 10, que diz assim: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas em terra seca. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas a terra seca. Irmão, eu creio que todos já conhecem essa palavra, nessa história de Jonas, profeta Jonas. Ele era um homem, né, a qual Deus designou um chamado. Um homem a qual tinha um chamado de Deus. Mas, porém, ele não obedeceu à voz de Deus. E muitas das vezes, Deus, ele tem um chamado nas nossas vidas. Deus, ele te dá uma ordenância. E muitas das vezes você deixa de ouvir a voz de Deus para você fazer aquilo que você quer fazer por sua própria conta, aonde pode vir várias consequências. E a palavra do Senhor diz que o Senhor mandou Jonas ir para a cidade de Nínive. Mas Jonas, fugindo da presença do Senhor, ele comprou-se uma passagem e foi para Tarsis, achando ele que estava fugindo da presença de Deus. E eu te pergunto, quem pode fugir da
dormindo. A Bíblia diz que Jonas desceu para um porão do navio e ali ele pegou um sono profundo, aonde havia uma grande tempestade naquele mar, que o vento estava tão bravio que todos os marinheiros estavam a ponto de naufragar. E quando chegou, irmãos, ali naquele lugar, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele fez com que aqueles marinheiros se juntassem, né, para fazer um jogo ali aonde ia cair aquela sorte. Porque eles estavam dizendo: meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse lugar? Por que esse vento tão bravio? O que eu vou fazer para acalmar essa tempestade? E eu quero te dizer nesta noite, muitas das vezes o vento está soprando forte contra a tua vida e você não está entendendo que é Deus te apertando, porque Ele está requerendo algo de ti para que você tome a direção certa a qual Deus quer te levar. Amém. A Bíblia diz que Jonas não queria ir para a cidade de Nínive, porque ele sabia que o Senhor, Ele ia ter de compaixão e misericórdia com aquele povo. E ali ele decidiu fazer o que não querer dele. E quando aqueles homens, aqueles marinheiros, jogaram aquele jogo de sorte, caiu para Jonas. E a Bíblia diz que o capitão subiu até lá o porão do navio, e a Bíblia diz que Jonas estava dormindo em um sono profundo. E muitas das vezes, irmãos, Deus, Ele quer te despertar. Às vezes vem a enfermidade, às vezes vem a doença, problema na família que você não consegue resolver, às vezes vem problema emocional, e você muitas das vezes não está entendendo o que está acontecendo. Será que você está parando para ouvir a voz do Mestre? Será que você está parando para você entender o propósito de Deus na tua vida, o chamado de Deus na tua vida, que você não pode fugir do chamado a qual Deus te chamou? Será que é necessário Deus, Ele te apertar com enfermidade, com problema no meio da família, com problemas financeiros, que muitas das vezes trava tudo, e você não está entendendo o propósito que Deus quer te levar? Meu Deus, é forte. A Bíblia diz que aquele homem estava dormindo, enquanto o navio estava passando por uma grande tempestade. Jonas estava ali dormindo no sono da indolência. Mas nesta noite, Deus, Ele me trouxe aqui para te dizer que esse Jonas que você tem carregado, Ele diz hoje para você: lança fora para o mar, porque eu quero te dar vitória, eu quero restituir as tuas forças, eu quero te dar uma bênção, porque eu tenho um propósito para realizar na tua vida. Mas para que esse propósito aconteça, você tem que liberar o peso que muitas das vezes nós carregamos. Aquele navio, a Bíblia diz que o marinheiro dele estava tirando todas as cargas e lançando no mar para ver se o navio, se aquela tempestade se acalmava. Mas das mãos de Deus ninguém pode fugir. Ainda que ele tirasse todas as suas cargas e jogasse no mar, a palavra do Senhor diz que mesmo assim o vento continuou bravio. E cada
é forte. E a missionária disse, era por causa dele que aquele vento estava tão forte. E ele mandou com que aquele povo, aquele marinheiro, lançasse ele no mar para ver se aquela tempestade se acalmava. E quando das vezes você não está conseguindo remar este barco, por falta de liberar o perdão, por falta de amar aquele que te aborrece, porque é fácil você amar aquele que te trata bem, mas é difícil você amar aquele que te aborrece, aquele que te critica, aqueles que falam mal de você, que estão o tempo todo se levantando contra a tua vida. E essas pequenas coisas impedem o trabalhar de Deus, impedem o propósito de Deus acontecer na tua vida. Mas nesta noite, Deus, Ele vai fazer com que você lance esse Jonas para dentro do mar, para que você possa navegar com segurança e com confiança e chegar na dimensão aonde Deus quer te levar. Amém. Glória a A Deus. Bíblia diz que quando aquele marinheiro, aquele capitão, lançou-se Jonas para o mar, veio um grande peixe e o engoliu aquele homem. Mas eu digo para os irmãos, Jonas ele foi engolido por um grande peixe. Mas o peixe não machucou ele. Essa luta que você tem passado, ela não vai te ferir. Ela não vai te parar. Essa tempestade que você tem passado na tua casa, na tua vida, no teu casamento, no dia de hoje, Deus, Ele que é o dono da vida, e Ele é o Todo-Poderoso. Ele se levanta e Ele diz: acalma-te mar e acalma-te tempestade, porque Deus, Ele tem o poder de colocar tudo no seu devido lugar. Graças a Deus. Amém. Mas é necessário você entender que tudo tem um propósito de Deus. E que você tem um chamado da parte do Senhor. E você não pode fugir dos propósitos de Deus. Porque Deus, quando quer fazer, Ele faz. E Ele fez com que aquele grande peixe engolisse Jonas. E querendo ele ou não, a Bíblia diz que ele ainda andou 3 dias para chegar na cidade de Tarsis. E dentro da boca, dentro da barriga do peixe, a Bíblia diz que Jonas orou ao Senhor. E o Senhor lhe falou com o peixe. E o peixe vomitou Jonas em terra seca. O que eu quero te dizer nesta noite: se Deus te chamou, não olha para quem não quer fazer ou deixa de fazer. Não olha para a adversidade. Não olha para a luta. Não olha para o levante. Não olha para nada. Olha para Jesus, porque Ele é o bem consumador da tua fé. Aquele que te chamou, Ele garante que Ele aperfeiçoará em ti a boa obra. Eu creio. Graças. Quando Jeremias disse no livro de Jeremias primeiro, ele disse: Senhor, eu não sei falar, porque eu sou uma criança. O Senhor disse: vai, Jeremias, e abre a tua boca, porque eu encherei. Porque eu que coloco as minhas palavras, Jeremias, na tua boca. Vai, porque eu sou contigo, por onde queres que você andar. Deus, Ele nos chama os capacitados. Deus chama daqueles que não são capacitados para Ele capacitar. Porque aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui todos são igual. Aqui a palavra do Senhor diz que ninguém vai ser salvo pelas obras, mas sim pelas ações. No livro de Jeremias, capítulo 1, irmãos, versículo 17 diz:
creio. Jonas, ele era desobediente à voz de Deus. Mas nesta igreja, estão aqui mulheres obedientes e que ouvem a voz de Deus. E a palavra do Senhor diz que nesta noite não temas, ó filhinha de Jacó, não temas, ó povinho meu, eu te escolhi e te separei desde o ventre da tua mãe. Amém. Passe o que passar, viva o que viver, mas acredite que Deus, ele tem um propósito na tua vida. Se levante, Tobias e Sanbalate. Nada vai impedir o que Deus projetou na tua história e na tua caminhada. Jonas foi desobediente, mas Deus, ele foi misericordioso para com a vida dele. Enquanto ele estava ali com a malícia para o Senhor não ter misericórdia do povo de Nínive, Deus, ele permitiu que ele fosse engolido por uma baleia, um peixe, aonde o Senhor teve misericórdia pela vida dele e fez com que o peixe lançasse ele em terra seca. Se Deus disse, eu vou abrir uma porta de emprego para você, creia, acredite, confia. Eu vou te dar vitória, acredite, confia. Eu vou restaurar o teu casamento, eu vou tirar o teu filho das drogas, eu vou tirar o teu marido do alcoolismo. Confia e acredite no Senhor, porque a palavra dele diz que passará a terra, passará os céus, mas a minha palavra, a palavra do Senhor, não há de passar. Amém. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: eis que eu conheço as tuas obras, e eis que diante de ti eu fiz uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tenho poucas forças, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. É isso que Deus quer de você. É isso que você se desprenda na casa do Senhor. É o que Deus quer de você, as primícias, as melhores para o Senhor. Porque quando a gente se dá para Deus, Ele nos abençoa. Quando a gente se desprende para fazer tudo aquilo que Deus tem nos ordenado, Deus, Ele nos abençoa. Deus, Ele não pede nada a ninguém. Então faça a obra de Deus com amor, com perfeição. Você, mulheres guerreiras, vocês têm um chamado de missionária, chamado de levita, chamado de intercessora, chamado de pregadora. Creia tão somente que na hora certa, no momento certo, Deus, ele vai te levantar e você vai receber a tua vitória na hora e no momento certo que Deus te chamou e te ordenou. Porque o propósito de Deus na tua vida irão se cumprir. Eu creio. Que vocês tomem posse, irmão, desta palavra. E que vocês creiam no que Deus te prometeu. E que você não seja um Jonas da vida, mas que você venha fazer tudo quanto o Senhor te ordenar com perfeição, porque Ele merece. Deus, Ele enviou o seu Filho amado por amor de nós, para nos dar vida, irmão, e vida eterna. Tudo que a gente fizer aqui na terra ainda não é nada para o que Deus fez para com as nossas vidas. Quantos livramentos Deus nos deu à nossa família, quantos livramentos Deus te dá quando você sai de
Quantos podem dizer graças a Deus?